E aí pessoal, sobe na nave. Bom, dando continuidade, apresentamos nos vídeos anteriores métodos de construir gráfico de funções de duas ou mais variáveis, aliás, basicamente duas variáveis, aliás, só para duas variáveis, ou seja, as curvas de nível, os métodos interceptos. Ensinamos também o que são funções de duas variáveis, como determinar a imagem, domínio, e o mapa, né, basicamente. E agora iremos entrar finalmente em limites de continuidade, que aqui é onde, propriamente dito, entra aquele assunto conhecido de limite, de derivadas espaciais, enfim, realmente os conteúdos que a gente domina de cálculo 1, que já viu, né. Aliás, geometria analítica também, tudo anterior a gente tem que dominar. Bom, aqui é onde começa a abstração e a brincadeira, né, como eu digo. Bom, como eu disse para vocês, eu estou no segundo período, estou vendo essa cadeira de cálculo 2 agora. Eu tô atualmente um pouquinho mais para frente, derivadas parciais. Tô em regra da cadeia. E como eu disse, esses vídeos são de revisão e também são para ensinar alguma coisa para alguém que queira entrar no vídeo e aprenda, né? Bom, a gente começa aqui com a definição, obviamente, dada de limite, né? A gente começa a definir o que seria o nosso limite aqui no espaço no espaço R3 para uma função de duas variáveis. Bom, no caso gráfico do espaço R3, né? R2, né? Função de duas variáveis. O que acontece, gente? Aqui que vem um problema. A priori, você bate o olho e não faz muito sentido algumas escolhas de definição. Por isso que eu vou apresentar aqui a definição. A definição é uma só, tá, pessoal? Mas a forma de visualizar a definição são várias, infinitas, né? Cada um pensa a sua maneira. Mas eu vou mostrar a do livro, que é dada já pela definição, e não pode sair disso, na verdade. Porém, mostra que, necessariamente, às vezes, essa interpretação geométrica não nos cabe, né, aqui em limite de quantidade para função de duas variáveis. Enfim, eu vou tentar destrinchar melhor o que eu estou falando durante o desenvolvimento do vídeo. Vamos lá. Então, a gente começa aqui com a definição de limites, né? A definição aqui de limites para funções de duas variáveis. Primeiro, a gente tem que definir essa função, né? Então, e aqui ele vai definir a função. Seja uma função, seja uma relação biunívoca estabelecida entre dois conjuntos através de uma lei matemática, isso eu defini o que é uma função, de um conjunto A. Esse conjunto A é um agrupamento de objetos quaisquer, é uma caixa, basicamente é uma caixa, e tem objetos dentro dessa caixa. E esses objetos são chamados de elementos, né, como nós sabemos. E esses objetos eles vão ter características singulares a eles, onde eles vão estar contidos no espaço R2. O que significa dizer isso? Significa dizer, primeiro, que essa escrita aqui, ela nos diz exatamente a relação entre o domínio da função, que é esse primeiro conjunto que a gente tem, esse primeiro agrupamento, essa lista de objetos. Esses objetos eles vão ter características próprias, pois cada objeto aqui vai ter atrelado a ele um par de coordenadas em que identifica esse objeto. Esse par de coordenadas seria coordenada x e y, certo? Essa coordenada x pertence ao eixo das abscissas, y ao eixo das ordenadas, porém, observe que aqui é o domínio da minha função, ou seja, isso aqui define um único objeto, tá? Esse único objeto é exatamente esse par ordenado. Então aqui é um pouquinho diferente, né? Então a gente tem aqui o domínio da minha função, que é esse conjunto A, que está contido no espaço R2, ou seja, para dizer que ele vai ser representado exatamente em um conjunto como uma dupla ordenada, representa um único ponto, certo? E essa função é a aplicação exatamente disso para o real. Como nós vimos aqui, está a definição até então normal de uma função de duas variáveis, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, vamos já construir a interpretação geométrica mediante a construção também da nossa definição de limite que nós iremos fazer. Essa construção aqui, como nós já vimos, é exatamente a definição de um domínio, certo, da minha função, em que aqui eu vou ter o eixo x, o eixo y, aqui eu vou ter um ponto genérico. Esse ponto genérico é representado por seu par de ordenadas x, y no espaço, em que o x está no espaço real R2, quer dizer, e o espaço real R. Então, o produto, qualquer ponto, vai ser representado exatamente como produto de coordenadas nos reais, R2 nesse caso, né? Em que quer dizer que basicamente eu tenho A sendo um único ponto, é como tipo, esse ponto A que nós estamos representando aqui vai representar um único ponto, um elemento pertencente a esse meu conjunto. Vou chamar esse elemento de
C1, certo? C1, C2 são exatamente essas duplas ordenadas, seria essas coordenadas aqui, meus pontos, tá? Então até aí tudo bem, né? Realmente dá para entender. Então esses meus pontos, eles são exatamente essas coordenadas. Até aí tudo bem. E é uma função o quê? Que vai correlacionar esse ponto e esse ponto. Ao gerar esse ponto no domínio da minha função, eu vou plotar esse ponto exatamente no valor da minha função, obtendo aqui o f em relação àquele ponto, f de xy, né? F de xy. E então aqui eu vou gerar meu número real, né? Ou seja, ele quer dizer exatamente como a gente já tinha visto. Dado um par ordenado, ou seja, exatamente eu te dou um ponto, esse ponto vai ter coordenadas x e y, ou seja, exatamente quer dizer que esse ponto pertence ao espaço R2 bidimensional, e ao te dar essas coordenadas de pontos, esses coordenadas de pontos, ao aplicar na minha função, que é na minha relação matemática, ela estabelece um único número, por isso que está aqui para os reais, ou seja, vai me estabelecer como se fosse uma constante, tá? É um real mesmo. Até aí tudo bem? Beleza, né? Até aí tudo bem. Tudo que a gente já viu. Função de duas variáveis, né? É uma função. Tá bom? Então ele vai ter essa coordenada x0 e y0, que vai ser exatamente do ponto. Aí eu vou colocar aqui x0 e y0. Um ponto de acumulação. O que significa um ponto de acumulação, Matheus? É para dizer, basicamente, que é um ponto que pertence ao domínio dessa função de duas variáveis, certo? Que a gente está definindo aqui. Basicamente é isso, um ponto de acumulação de A. Ou seja, é um ponto representativo, pertencente a A. E L pertence aos reais dado. Ou seja, L é um número real dado qualquer, certo? A gente vai definimos o limite da seguinte forma. Definimos o limite de uma função de duas variáveis, x e y dadas, de coordenadas x e y, onde essas coordenadas vão tender a esse outro ponto, x0, y0, é igual a L, certo? Ele me retorna esse valor real do limite, equivale a dizer que para todo epsilon, e a gente vai interpretar essa sentença, tá? Vai interpretar essa sentença, vai entender geometricamente também onde essa sentença se aplica e o porquê dessa sentença, da definição, ela ser posta dessa seguinte forma, né? Aqui, pronto. Você posta da seguinte forma. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para toda coordenada xy pertencente a A, ou seja, o domínio da minha função, eu tenho a sentença 0 menor que a norma de xy menos x0, y0, a norma disso menor que delta. Isso implica dizer que eu tenho o módulo de f de x menos L menor que epsilon. E a gente vai interpretar essa sentença algébrica, tá? Ela vai interpretar, calma. Só deixa eu descer aqui. E bora interpretar. Bora fazer a interpretação primeiro da sentença algébrica, para depois a gente ir para a geométrica e entender melhor ainda. Primeira coisa, gente. Aqui eu tenho uma função de duas variáveis, né? Tá definida aqui a minha função de duas variáveis, beleza. Aqui eu tenho o quê? Uma coordenada tendendo a outra coordenada. Em que a gente sabe que esse tendendo que a gente usa é para dizer que exatamente esses pontos eles vão se aproximar tanto, infinitesimalmente próximos, que eles vão quase tornar quase o mesmo ponto, né? A distância é menor. Então vamos lá, vamos entender. Para todo epsilon, ou seja, todo número muitíssimo pequeno. Imagine só, eu te dou dois números muito pequenos. Por exemplo, eu te dou 3... geralmente a gente representa um número ser menor que o outro, ou um número ser tão pequeno quanto algo, a gente representando por meio de uma comparação, por meio de uma desigualdade. A gente viu lá, né, em cálculo 1, que a gente representa exatamente assim. Eu te dou exatamente dois pontos, e eu quero saber o quê? Vem a seguinte pergunta: o que acontece com a minha função se eu aproximo um ponto do outro? E a gente sabe que para aproximar esses pontos, necessariamente eu tenho que começar primeiro a aproximar os pontos no eixo do domínio das funções. Então, o domínio da função, que é exatamente o eixo x aqui das abscissas, quando eu tomo esses dois pontos, eu aproximo então as coordenadas das abscissas desses dois pontos, para que ocorra então a implicação de ocorrer essa aproximação na função, ou seja, para os valores da função desses pontos se aproximarem de um certo valor desconhecido, né? E quanto melhor, o limite é exatamente o quê? Quanto melhor essa distância, quanto melhor uma aproximação desses pontos, melhor eu vou ter um limite.
ou seja, eu vou ter um valor de aproximação. É basicamente essa ideia de limite, a distância. A gente sabe disso. Então, quando eu te dou dois números muito pequenos, por exemplo, eu falo, 3 é menor que 4. Beleza, 3 é menor que 4, você entende isso. Mas se eu quero dizer que 3 é ainda mais pequeno ainda do que alguma coisa, eu falo 3 é menor, por exemplo, do que, sei lá, 3 é menor que 3,99991. 3 é menor que 3,000000001. Enfim, e aí por aí eu vou apresentando exatamente essas ideias. De um número ser menor que o outro, ou seja, de alguma coisa ser menor que outra. Então eu te dou esses dois números pequenos, esse epsilon e esse delta, ou seja, são números muitíssimos pequenos, né? São números finitesimamente pequenos, é tão pequeno como você quiser. Pode colocar 1 para alguma coisa, por exemplo, se estou tratando de algo macroscópico, eu coloco que é 1, menor que 1, isso pode dizer que é muito pequeno realmente para um tamanho macroscópico, para outra coisa pode ser imenso. Então, são valores relativos abstratos. Então, quer dizer exatamente, esse epsilon e delta são valores abstratos pequenos. Basicamente é isso que você tem que ter na noção, beleza? Para toda coordenada, ou seja, dada a minha função, que ela já está definida aqui, eu sei que o domínio da minha função ela sempre vai me dar um ponto de coordenada x, y pertencente ao domínio da minha função. Então, para toda coordenada x, y que eu tome nesse domínio dessa minha função, tem que ocorrer a seguinte sentença. Qual é essa sentença? Bora lá, pessoal. Essas duas barras significam o quê? A gente sabe, ou você deveria saber, essas duas barras é basicamente para dizer que a gente tem a norma de alguma coisa. Para quem não sabe, eu já gravei um vídeo aí de geometria analítica no canal. A norma de algum vetor, né? Não a norma euclidiana necessariamente, mas a norma. Nesse caso, a gente trabalha com distância euclidiana, então, sim, norma euclidiana. A norma nada mais é exatamente do que uma relação estabelecida entre o vetor e o que seria o seu módulo, né? A norma de um vetor é um conceito abstrato dado, né? Que basicamente a norma nada mais é do que um conjunto de sentenças, de condições, em que qualquer objeto matemático obedecer essas sentenças, a gente vai ter a norma. E entre esses objetos matemáticos, a que a gente utiliza no cálculo é a norma euclidiana, em que a norma de um vetor dado, por exemplo, é igual à raiz quadrada do produto escalar desse vetor, em que o produto escalar é exatamente uma aplicação também de um vetor para um número real, ou seja, esse produto escalar aqui é um número real, tá? Raiz quadrada, então tudo isso aqui é um número real, é exatamente a aplicação de um vetor para um número real. Aí você fala, poxa, realmente, se você está trabalhando com norma aqui, isso aqui seria um vetor? Bom, aí que tá, gente. Se a gente representar isso como vetor, é um erro de definição. Por que, Matheus, é um erro de definição? Porque a gente não pode definir, já que é coordenadas, eu poderia resumir isso a um limite de uma função de uma única variável, né, Matheus? Por exemplo, eu poderia pegar que esse xy fosse um ponto, um vetor P, com origem em O e final em P, em que P vai ter essas coordenadas x, y. E eu colocar exatamente isso, a norma desses vetores vai ser exatamente o módulo da distância entre os pontos. Então eu posso voltar a uma definição primária de limite de uma função de uma única variável, né? E isso é uma ideia bacana, é uma ideia que a gente vai utilizar mais para frente, porém que ela não vai ser utilizável para definir exatamente superfície. Lembra, função de duas variáveis não é apenas definido por segmentos de reta, que a gente pode simplesmente definir assim a distância, e sim definido exatamente com superfícies, com curvas de níveis, com planos distintos. Então vejo que essa definição não é válida, porque teremos curvas, e com curvas a gente não vai definir assim esse segmento de reta, né? A gente não vai definir uma distância euclidiana que liga dois pontos, né? Então a gente tem que procurar algo mais factível. Então o que a gente procura? A gente procura da seguinte forma: a gente vai imaginar o quê? Que a gente vai ter uma circunferência não. A gente vai imaginar que a gente tem uma espécie de disco, uma espécie de superfície cônica. Uma superfície de forma de disco mesmo. Esse termo é errado, mas bola, assim por dizer. Uma forma de uma circunferência, de um disco mesmo, de um disco. Por que essa ideia de disco? Por que a gente utilizaria essa ideia de disco? A gente sabe o quê? Que todo ponto do meu domínio da minha função vai ser representado por uma dupla ordenada, né? E que aqui essa dupla de ordenada pode representar qualquer função que eu queira, desde ser um segmento de reta a ser uma circunferência. Mas como eu sei que
para, por exemplo, como a gente pega o domínio da minha função em relação à curva de nível, já define o plano primário disso, então observe que essa definição, ela tem que ser uma definição de tal forma que ela seja tão abstrata que eu possa definir tanto para curvas quanto para segmentos de reta. E aqui já tivemos a primeira noção. Poxa, eu posso definir para segmento de reta como? Chamando essas coordenadas de um vetor. Então eu recaio numa função de uma única variável real, uma espécie de função composta, assim por se dizer, de uma única variável real, e aí eu defino uma função do limite e uma função de única variável real, beleza. Mas se for para uma superfície curvilínea, então como que vai ficar? Você não pode definir um segmento de reta no domínio da função, né? Então o que você vai fazer é a seguinte coisa: você vai imaginar que você tem uma circunferência ou uma superfície curva, um disco, uma espécie de disco, né? E em que eu vou ter a seguinte coisa: eu vou ter o ponto A, que vai ser representado pelo ponto coordenada x0, y0, em que a gente vai aqui tomar uma circunferência. Olha só, a gente vai definir essa circunferência aqui, tá? Pode ser, definimos então essa circunferência. Esse ponto A, como você tá vendo, tá bem vendo aqui, eu tô definindo aí exatamente o que? Como o centro da minha circunferência. Tá meio mal feito, né? Bora desenhar melhor, né? Fazer melhor que a gente consegue. A gente consegue fazer as coisas melhor. Vamos tentar dar uma caprichada aqui. Tá bom, eu acho que eu vou fazer um tracilhado aqui, ó. Deixa eu fazer um tracilhado aqui. E eu vou interligar esses pontos. E aqui vai ser a origem da minha circunferência. O centro da minha circunferência, né? Olha só como vai ficar. Mais pro lado. Beleza, melhorou. Beleza, então ele vai imaginar uma circunferência, né? Beleza, até aí por questão exatamente dessa ideia da norma, né? A gente vai definir a norma, a gente vai estar definindo exatamente a distância de números reais, porém, como a gente está trabalhando com superfícies curvilíneas, em que a gente vai tomar como mapa, a gente vai trabalhar com vetor indiretamente, né? Já que está no espaço R2, sendo que trabalhando com a circunferência aqui, certo? Até aí tudo bem? Beleza. E olha só, eu tenho essa origem, beleza? Esse centro de diferença, certo? Beleza. Observe que se eu pegasse um ponto P aqui, ó, dentro da minha circunferência, bom, uma circunferência, a gente sabe que uma característica dela é que a distância do centro para qualquer ponto pertencente ao seu comprimento é constante. E isso define exatamente o segmento raio, né? Isso que define o raio. Então você concorda que a distância de qualquer ponto da minha origem para dentro da minha circunferência tem que ser menor do que o raio? Tem que ser menor ou igual ao raio? O que significa ser igual ao raio? Significa dizer exatamente que a distância é igual ao raio, ou seja, que ela está pertencente à minha circunferência. Então, imagina só, poxa, não seria muito legal? Seria muito legal, não seria? Eu defini a seguinte coisa: se eu sei que o comprimento do meu raio é sempre constante, eu poderia dizer que eu tenho uma circunferência que ela é tão pequena, que ela define um ponto. Ou seja, é como se você estivesse dando zoom isso aqui é um zoom. Ou seja, que na verdade essa circunferência é muitíssimo pequena. Quase que no olho não vejo ela a olho nu. Essa é a minha circunferência. E se essa circunferência é tão pequena, o que se dirá do seu raio? Será menor ainda. Então é exatamente essa ideia. Olha só, se eu defino então o raio como fosse o meu esse número pequeno delta, essa minha variação, ou seja, é um raio de varredura, esse delta que a gente toma. Então qualquer ponto da minha circunferência, seja ele dentro ou pertencente a ela, tem que ser menor que esse delta. Então o que a gente vai definir aqui, ó, aqui a gente tem um delta, tá? A gente tem um delta, que é esse raio de varredura pertencente à minha circunferência. A gente vai ter um ponto qualquer, esse ponto qualquer vai ter coordenadas x e y quaisquer, certo? E a gente vai definir o quê? Que a distância entre esse ponto, a origem e esse único ponto, que vai ter coordenadas quaisquer, e essas coordenadas desse ponto P, eu vou falar que é x e y quaisquer aqui, tá? X e y quaisquer. Dado esse x e y quaisquer, qual é a distância entre esses pontos? Primeiro, eu quero que essa distância seja a menor possível, que esses pontos se aproximem o máximo possível para que eu tenha a melhor aproximação entre eles. Então, de acordo com o que nós temos, vamos ter o quê? Que a coordenada xy, teremos a coordenada xy menos a coordenada x0, y0.
Aí você fala, poxa, mas essa subtração de coordenadas não faz sentido, Matheus. Exatamente. O que a gente vai fazer? Vai definir esse vetor de deslocamento da origem para esse único ponto. Então, se esse vetor, eu posso pegar a norma desse vetor. Se eu pego a norma desse vetor, é exatamente a norma da diferença dessas coordenadas, x e y dadas, né? É exatamente essa ideia do vetor de deslocamento e desse raio de varredura. Beleza, então olha só, eu tenho uma norma aqui. Uma das definições de norma, se você já viu geometria analítica, é a positividade. Então isso aqui teria que ser maior ou igual a zero. Mas por que não pode ser igual a zero? Porque na definição não está igual a zero. Porque se eu possibilito a igualdade a zero, eu possibilito a ideia de que os pontos x e y, as coordenadas x e y, coincidam com x0 e y0. Isso não pode ocorrer porque eu não quero exatamente o que ocorre com a minha função quando os pontos estão plotados no mesmo lugar, mas sim próximos. Então eu tenho que retirar essa definição. E eu coloco simplesmente maior que zero, para dizer que esses pontos sempre vão ser distintos. E agora eu falo que essa distância, esse vetor que interliga esses dois pontos, tem que ser menor ainda do que o raio. Ou seja, tem que ser algo muitíssimo pequeno, mais pequeno que algo muitíssimo pequeno, ou seja, menor que delta, certo? E isso implicaria dizer o quê? Bom, a gente sabe o quê? Que se eu definir exatamente essas coordenadas de ponto aqui no domínio da minha função, ele vai me atribuir valores f de xy, f de xy, x0 e y0, né? Ou seja, o que vai acontecer? Dado esse ponto genérico P aqui, ele me devolve. Ele vai me devolver. Deixa eu fazer isso aqui. Ele vai me devolver. Ele vai me devolver aqui o que? Esse eixo aqui seria o eixo Z, né? Seria o eixo dos reais, que é exatamente a minha função como ela está definida aqui, ó. Para os reais, para um número qualquer. E como ele está definido na reta, é o que a gente pensa na reta. Poxa, é como se tivesse o eixo Z sendo o Y, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai me devolver um número real. Esse número real ele vai definir como L. Porque esse número real não é a função no ponto. Porque a função no ponto, eu atribuí exatamente a função no ponto é uma característica de funções contínuas. São funções exatamente que têm essa propriedade. Mas não necessariamente isso. A função ela não está definida no ponto. A distância entre eles vai me atribuir um valor real dado de aproximação, que é exatamente a distância entre esses pontos, certo? Beleza, a distância entre esses pontos, que por acaso pode ser ou não coincidir com a função no ponto dado. Beleza, então L, né? Beleza. E se ele me dá L aqui, observe que eu estou percebendo que esse valor real dado, ele vai estar entre um intervalo. Por que ele vai estar entre um intervalo? Eu considero aqui a minha função dentro de um intervalo quando eu atribuo a norma a ela. Esse intervalo seria o intervalo delta, atribuído àquelas coordenadas x0 e y0, em norma, né, raiz quadrada, tem que lembrar disso. E outro intervalo aqui, ou seja, isso aqui é um intervalo. Para esse intervalo, tem que existir funções definidas nesse intervalo. Aí, exatamente como é função na reta, a gente pode definir a definição de limite exatamente para uma reta real dada, né? Então vai ter esse raio de varredura aqui, delta, né? Enquanto ele está dentro desse raio de varredura, ele está dentro de um intervalo de dois valores, né? Esse ponto está dentro do intervalo de dois valores. Esses dois valores vai ser considerado o epsilon aqui, que é um número muitíssimo pequeno, ou seja, se eu adiciono L mais epsilon, e epsilon é um número muitíssimo pequeno, eu quase não tenho essa variação L e L mais epsilon é quase que infinitesimalmente pequena, quase inexistente, ou seja, é como eu estivesse pegando exatamente entre dois números há outros dois números, entre dois números dados há um número menor que eles e entre eles, né? Então sempre eu posso fazer isso, L menos epsilon. Eu considero esse intervalo que é exatamente a definição de módulo aqui, em que eu posso retirar o módulo de A menor que B é A maior que menos B menor que B. Eu retiro ali e eu descubro que esse f de xy aqui, f de xy dado, aliás, f de xy dado, me atribui esse valor, certo? E aqui eu tenho exatamente o limite de uma função de duas variáveis. A definição é exatamente essa. Eu te dou exatamente essa circunferência, te dou um ponto pertencente a essa minha circunferência, eu te dou esse raio de varredura. Esse raio de varredura, que esse delta aí, qualquer ponto, eu quero um ponto muito próximo de um ponto que eu defino nessa minha circunferência. Aí o ponto mais conhecido dela é o centro dela.
E então eu quero que essa distância entre um ponto e o ponto que está ali no centro seja menor que delta, né? E então eu defino isso. E aqui está aqui a minha função f, né? E ela me dá um valor L ali que está entre um certo intervalo muitíssimo pequeno, né? E é basicamente isso. Isso aqui, outro nome que eles dão para isso é bola de centro aberto, tá? Bola de centro x0, y0. Mas é só para dizer que essa bola aqui, essa espécie de bola, é para dizer que é uma espécie de disco mesmo. É uma espécie de função curvilínea que a gente pode atribuir aqui para definir a definição, né? E quando a gente fala que o limite ele tem um ponto de acumulação, é para dizer que esse ponto de acumulação é exatamente esse ponto conhecido dessa minha circunferência, né? Por exemplo, isso é o que chama de ponto de acumulação, para indicar uma definição. Então essa é a definição de limite, tá? É uma definição que você fala assim, poxa, bati o olho, não entendi nada. A ideia que eu tive quando eu li essa definição, sério mesmo, eu tô tão acostumado com o cálculo 1 que eu bati o olho nessa definição aqui. Primeiro que o professor não explicou muito direito, né? Mas por aí. Mas eu bati o olho nessa definição aqui. Eu falei, poxa, é muito legal eu botar isso aqui para uma função de uma única variável, né? Não? Aí eu pensei, né? Essa ideia. X, y ser um vetor. X0 e y0 ser outro vetor, que faz sentido, né? Fazer essa distância euclidiana entre os vetores, que é a norma da distância euclidiana, exatamente a diferença entre esses vetores, das suas coordenadas. Então a norma dele faz todo sentido ali, aí eu defino exatamente isso. Eu quero que a norma desse vetor seja muitíssimo pequena, ou seja, que eu quero estabelecer a norma em relação à sua distância, ou seja, eu quero que a distância desses dois vetores, entre esses dois pontos, sejam muitíssimo pequenas, né? Ou seja, esse vetor seja o menor possível, o módulo dele seja o menor possível, e que tem que ser menor que delta, em que delta está exatamente nesse raio, exatamente esse número muitíssimo pequeno. E nisso aí eu defini exatamente a ideia do que? Do vetor. Sendo que ao fazer isso, você define xy, você está definindo exatamente f de p, em que p pertence ao espaço R2 e ele vai continuar sendo um vetor, ou seja, é um limite da função, é um limite de um vetor, né? Nada mais que é isso. E essa é a ideia também, tá? Essa é a ideia, é o limite de um vetor, sendo que, como a gente fala que vetor, ao falar de vetor, a gente atribui uma direção ao vetor, entendeu? Então a gente não pode fazer isso, entendeu? Isso é um erro de definição. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa ideia de vetor. Depois que eu for entender como é superfície cônica, gente, superfície... qualquer superfície, aliás, superfície com relevo, né? Bora falar assim, é um relevo. É um relevo apresente curvas. Eu falar, por exemplo, que o limite pode ser definido por um vetor é um erro. É um erro, né? É um erro. E é um erro por quê? Porque eu atribuo uma direção ao vetor. Então, ao fazer isso, eu estou atribuindo direção ao vetor, logo eu estou fazendo um erro de definição. Então, a melhor definição possível é você imaginar uma bola de centro x0, y0. E você definir exatamente a distância de todos os pontos dentro do raio de circunferência dessa bola, como se fosse um raio de varredura. E você definir o limite para essa função de duas variáveis, desde que esteja dentro dessa definição. Certo? Então, é por isso que você tem que ter cuidado com esse erro de pensar logo em vetor. Tá bom? Não dá para pensar vetor. A única coisa que dá para pensar é o vetor de deslocamento dentro dessa circunferência já dada. Como que eu falei aqui, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a definição. Sei que vai falar, poxa, cara, pelo amor de Deus, calcula alguma coisa aí. Gente, isso aqui é para atribuir a definição formal, certo? Isso aqui é definição formal. Eu não tenho isso de definição intuitiva também. Definição intuitiva, nem tem definição intuitiva direta disso. E aqui essa definição formal. Dada a definição formal, o que a gente vai fazer? Nos próximos vídeos, eu vou trazer funções e a gente vai provar condições de existência de limite. Ou seja, a gente vai desenvolver o limite. Eu vou ensinar para vocês o que? Como provar que, basicamente, o cálculo 2 em limite é assim. Geralmente, em cálculo 1, o que a gente faz? A gente pega a função, beleza, definiu o limite da função, beleza. A gente prova se o limite... A gente prova o limite pela definição. Aqui, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Dá para provar? Claro que dá para provar a existência. Ou seja, não faz nem sentido falar que não dá. Mas é um pouquinho mais complicado. Por isso que tem que falar com calma. Por isso que esse vídeo é para apresentar a definição para vocês.
próximo vídeo vai ser exatamente falando sobre esse próximo assunto. Qual é o próximo assunto? Condição de existência. Não uma condição de existência, mas a prova da existência de um limite de uma função de duas variáveis. É isso que a gente vai aprender. A gente aprende já de início como que vai provar que esse limite existe ou não. E a gente aprende de uma forma bem tranquila, né? É que faz sentido, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus.